Flamengo! Léo Ortiz, será que está acertando com o Flamengo? Plano para obter Vinha em definitivo. E Landim pede calma no que diz respeito a reforços. O Vasco da Gama acusa o Flamengo. E Davi Luiz renovando com o Flamengo. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra. Que bom estar com vocês nessa manhã de quinta-feira. Sempre com os nossos amigos aqui, trazendo notícias atualizadas do nosso Flamengo. Tudo o que está acontecendo nos bastidores do Flamengo, né? E eu já quero convidar você, meu amigo, minha amiga. Você não vai pagar nada, tá? É só clicar aqui, ó. Te peço que você ajude a gente clicando aqui no botãozão inscreva-se e automaticamente você vai estar inscrito sem pagar nada, tá? Você só vai estar ajudando, né, o nosso canal, o nosso trabalho. O Rubro Negro ajuda, Rubro Negro dessa moral, eu conto com vocês. Não esqueça de dar o joinha, não, o like é importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso trabalho e assim divulgá-lo cada vez mais. Né? Não esqueçam de acionar o sininho, recebendo notificações de vídeos e lives que a gente faz todos os dias no nosso canal. E aqui, ó, coloque a sua opinião. Eu gostaria de responder você, gostaria de ler, né, o que você pensa de todas essas notícias, de tudo que a gente traz atualizado sobre o nosso Flamengo. E compartilhe o nosso canal. Meus amigos, minhas amigas rubro-negras, né, Davi Luiz renovando com o Flamengo. Acabou o mistério, porque Davi Luiz vai completar aí 2 setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 2 anos e 4 meses no Flamengo, com 96 jogos pelo Flamengo, 1 gol, né, e 2 títulos, que foi a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Desculpa, a Copa do Brasil. Com isso, havia, né, a suspeita ali que a diretoria ia conversar com o Davi Luiz, né, na questão de interromper o contrato dele, que automaticamente, né, é uma cláusula que já está no contrato dele, automaticamente, né, seria renovado, né, por bônus de conquistas e tudo mais. E o Flamengo poderia não contar com o Davi Luiz. A vontade do Davi Luiz, que foi pretendida aí por alguns times de fora, alguns times do Brasil, mas a vontade de Davi Luiz era ficar no Flamengo. E com a chegada do técnico Tite, ele se animou mais ainda por ter trabalhado com o Tite, por conhecer o trabalho do Tite, e isso deixou muito animado. E a diretoria do Flamengo, daí para frente, não se movimentou para tirar o Davi Luiz, para esquecer o Davi Luiz, e com isso, automaticamente, como a gente diz que é aquela cláusula que está no contrato do Davi Luiz, o contrato dele foi renovado até o final de 2024. Então, Davi Luiz permanece no Flamengo. A história do Davi Luiz, a gente sabe que é triunfante, grande jogador, grande pessoa, né? Um gentleman e um grande jogador, jogou em vários clubes, seleção brasileira, conquistou vários títulos, mas a chegada dele no Flamengo apresentou aí altos e baixos, fazendo alguns jogos bons, fazendo alguns jogos não tão bons e alguns jogos ruins. Mas a gente sabe que a diretoria do Flamengo, se não mexer os pauzinhos para tentar mexer na cláusula, né, de contrato e dispensar o Davi Luiz, automaticamente foi renovado e o Davi Luiz estará no Flamengo na próxima temporada, e com isso ele fica muito feliz. Meus amigos, o Vasco, cara, a questão do Vasco, né, o prazer do Vasco é atrapalhar o Flamengo, a gente já sabe disso, né? Os caras conquistaram aí a permanência na Série A como tivesse ganho um título brasileiro, né? Mas a vida do Vasco é tentar atrapalhar o Flamengo. Sempre foi assim, desde a época do comandante deles aí, o Eurico Miranda, para quem é das antigas aí sabe muito bem disso.
E com isso o Flamengo e Fluminense praticamente estão acertados com a licitação do Flamengo, a nova licitação do Flamengo, para mais 20 anos. E aí o Vasco resolveu acusar o Flamengo. O que acontece? O Fluminense e o Flamengo escreveram 90 e... parece que 90 e... se eu não me engano, aqui 94, 96 páginas, né, dizendo umas contraindicações para que o Vasco ganhasse também essa licitação ou entrasse junto com o Flamengo e o Fluminense, que é a vontade do Vasco. Então preparou um documento com 96 páginas, né, dizendo os contras da entrada do Vasco na questão para lutar pela licitação do Flamengo. Já o Vasco, com a ajuda da W Torres, né, com a ajuda da W Torres e a Legendes, também fizeram um documento com 120 páginas, né, 24 a mais do que Flamengo e Fluminense, mostrando pontos em que Flamengo e Fluminense também não deveriam, né, tomar conta da licitação, né, ter a licitação renovada pelo estado do Rio de Janeiro para tomar conta do Maracanã. E dentro desses pontos aqui que o Vasco acusou, né, junto com a W Torres, né, e a Legendes, era a seguinte: que o Flamengo devia 4.300.000 de fundo de garantia aos funcionários. E um dos tópicos que quem quisesse ter ou lutar pela licitação do Maracanã era desse, não ter dívida e entre outros ali. E com isso o Vasco entrou no site da Caixa, pesquisou, fez o Diaba 4 para prejudicar o Flamengo. Os cara querem fazer de tudo, a verdade é essa. E aí viu lá que o Flamengo devia isso, né? E é um dos tópicos que o Vasco está acusando o Flamengo. Porém, o Flamengo ontem, quarta-feira, dia 9, pagou o FGTS, quitou os 4.300.000, né? E com isso o Flamengo disse que não há dívida nenhuma. Inclusive, meus amigos e minhas amigas aqui rubro-negras, eu vou ler para vocês, né, o que o Vasco falou. Essa situação indica que o Flamengo aparentemente não está em dia com o pagamento do FGTS de seus funcionários, perdendo, assim, uma condição necessária para a sua habilitação no edital do item 11.41.D3, o que implica em sua exclusão, certamente nos termos do edital, diz um dos trechos do documento. Porém, o Flamengo não ficou calado, pagou, quitou a dívida e falou. O Flamengo se defendeu. O Flamengo não está preocupado com a certidão mencionada, já que o débito foi quitado ontem no caso. Era uma discussão jurídica antiga, né? E nossas razões não foram aceitas. Mandaram o Flamengo pagar e assim fizemos hoje, no caso ontem de novo. Não há qualquer reflexo na licitação. A certidão está em dia no momento da inscrição e estará em dia hoje, né? Surgir um débito antigo derivado de uma discussão é algo totalmente normal, desde que seja pago, e não há nenhum problema. Inclusive, os advogados do consórcio do Maracanã para Todos deixa eu só ajeitar aqui, procurou, movimentou e viu que Fluminense e Flamengo não tem nada que conste que possa prejudicar o andamento do pedido da renovação da licitação pelo Maracanã. Ou seja, gente, o Vasco, presta atenção numa coisa, o Vasco ele vai querer sempre prejudicar a vida do Flamengo. Isso é um título para eles. Bom, vamos seguir em frente. Landim, ontem, numa reunião da FERJ, foi uma reunião que estavam ali reunidos os 4 grandes times, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, para discutir a questão da arbitragem para o Campeonato Carioca. E depois o Landim, ele foi indagado, né? Ele foi procurado ali por repórteres, né? Numa questão
óbvia a pergunta, seria o óbvio, sobre a questão dos reforços do Flamengo. E o Landim, né, que estava calado, né, não estava dando nenhum depoimento, não estava dando nenhum esclarecimento, só o Spíndio, né, o coordenador e também o vice-presidente Marcos Braz que falavam. O Landim resolveu falar ontem e falou que pede calma na questão de reforços, ok? O que ele disse? Que o Flamengo está trabalhando, que está procurando ver a melhor situação para contratações, né? Que a janela, na realidade, ainda não abriu. Abre hoje, dia 11, e vai até dia 7 de março, assim ele falando. Então o Flamengo tem um tempo hábil para procurar os reforços. O Flamengo tem em mira alguns jogadores que já é sabido por várias, pela imprensa, por torcedores, né? E que o mercado é um pouco complicado porque sempre querem fazer aumento de preço para o Flamengo, ou seja, uma hiperinflação, vamos chamar assim, né? Na questão das contratações do jogador. E ele disse bem claro, a gente está tentando, a gente tem que ter calma, tem que ter um jogo de paciência. Se eles vierem, será uma maravilha. Se eles não vierem, a gente vai tentar outros jogadores, vai tentar uma outra situação. Só que, meus amigos, a questão é que a minha opinião, eu tenho assim, dentro do meu pensamento, jornalista fotográfico e tudo mais, já trabalhando com esporte, do ramo da minha vida, acontece que essa diretoria numa gestão financeira, ela é boa, tudo bem. Mas aquilo que eu sempre falo, vende jogador, dá de graça ao jogador, e a torcida tem sim o direito de estar preocupada, tem sim o direito de reivindicar por tudo aquilo que passamos no ano passado, o que passamos na temporada passada, né? Então, a calma, ela chega a um limite, tudo tem um limite, e assim esperamos que realmente eles agradem a torcida do Flamengo, a nossa torcida, porque de fato e de verdade não há um bom relacionamento entre essa diretoria e o Flamengo. Mas aí o Landim, em poucas palavras, como eu falei, curto tempo, falou que tem que ter calma, que não adianta passar por cima, que não adianta querer passar a carroça por cima dos bois, e o Flamengo está tentando de tudo para poder, assim, trabalhar os reforços do Flamengo. Gente, é uma situação difícil. Eu fico, como eu sempre digo, eu fico sempre com o pé atrás e uma pulga na orelha. Eu só acredito quando for lá pegar a caneta e assinar. Assinou, né? Contratou, apresentou, aí eu acredito, porque fica muito difícil e a gente vai precisar de reforço, como eu sempre tenho dito aqui, meus amigos. Meus amigos, plano para ter o Vinha, né? Lá do Roma, que está emprestado ao Sassuolo, aquela questão toda. O que está acontecendo? O Flamengo quer um lateral esquerdo, precisa de um lateral esquerdo. Precisa. Urgente. Ah, não vou trazer um lateral só para enfeitar. Não, precisa. Nós só temos o Ayrton Lucas, como a gente tem dito todos os dias aqui. Porém, o Flamengo não quer desembolsar os 10 milhões de euros, né, que corresponde hoje a 54 milhões de reais. O Flamengo esticou até 6 milhões, né, de euros, que dá 34 milhões de reais. Com isso, a Raíssa Simplício, jornalista, o que acontece? Qual é a jogada aí que o Landim e o Braz estão fazendo? Aquilo que ele falou da calma. Acontece o seguinte, o Roma tem interesse em vender, sem problema nenhum, o Vinha para o Flamengo. Agora, o que eles estão fazendo? Eles falaram o seguinte, eles querem aguardar, já que tem até março, né, igualou a janela, igual a Europa, igualou, estenderam. Eles querem aguardar para ver se algum clube de fora ou algum outro clube pague o valor que eles estão pedindo para o Vinha. Se não, eles estão aguardando se vai vir propostas melhores para o jogador Vinha. E lembrando vocês que o Vinha tem interesse de estar no Flamengo. Quer jogar no Brasil, quer jogar no Flamengo, quer defender as cores da nação rubro-negra. Ele tem interesse. Mas o Roma disse
que vai aguardar. Se houver uma proposta melhor, tudo bem. Se não, vai sentar com a diretoria do Flamengo e assim, de repente, aceitar uma oferta melhor se ninguém tiver interessado pelo Vinha. É a única condições, pode mudar? Pode mudar, mas é a única condições, a Raíssa Simplício trouxe isso aí pra gente, é a única condições que pode haver do Vinha vir para o Flamengo. Se não houver ninguém interessado por um valor melhor, ele estará no Flamengo. É aquela questão, vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Agora, questão ali, Léo Ortiz no Flamengo, o que está acontecendo? Bom, Bragantino insiste nos 10 milhões a 12 milhões de reais, ou seja, cerca de 54 e 64 milhões, entre 10 e 12 milhões de euros. Ele pode chegar ali a 10, 11 milhões de euros. É o preço que os caras estão dando. É o preço que os caras estão dando. Agora, o que acontece? Foi flagrado já, né? Os times já voltaram para a pré-temporada, já estão se preparando para os campeonatos estaduais dos seus estados e também para os campeonatos, né? Que vai haver nacionais, já estão na pré-temporada e todos os treinos, o Léo Ortiz não tem treinado com o pessoal, não tem treinado dentro de campo. Melhor dizendo, não tem treinado com a equipe, ou seja, foi flagrado várias vezes treinando sozinho em campo e fazendo trabalhos de academia, ou seja, despertou dos seus companheiros de equipe. Estão todos desconfiados, não só os companheiros de equipe, os jogadores, mas também os funcionários do clube, né? Em ver ele afastado do campo com o grupo e fazendo trabalho sozinho na academia. E aí, a diretoria do Bragantino resolveu abrir o livro e falou o seguinte: enquanto a situação dele não for resolvida, na questão com o Flamengo, é óbvio, é o único time que está tratando direto a contratação do Léo Ortiz, que já falou que também quer estar no Flamengo. Foi diretamente pedir à diretoria para sair do Bragantino e jogar no Flamengo, defender as cores da nação rubro-negra. Mas a diretoria do Red Bull falou que ele só vai voltar aos treinos com o grupo, voltar a treinar com o grupo assim que a situação dele for resolvida. Aí eu te pergunto, se essa situação não for resolvida agora, só em fevereiro, Léo Ortiz vai ficar longe? E os jogos? Será que ele vai participar dos jogos do campeonato estaduais, né, o campeonato paulista, né, da Copa do Brasil? Será que ele vai participar? Porque até ser resolvido, a janela abre agora hoje, dia 11, e fecha 7 de março. O que vai acontecer? O que podemos esperar nisso aí? Será que por trás dos panos está havendo uma conversa, está havendo alguma coisa em que possa estar resolvendo o problema da questão do Léo Ortiz vir para o Flamengo? A questão é que tanto funcionários como os colegas de trabalho da equipe dele estão todos desconfiados. E a declaração da direção do Red Bull Bragantino foi essa, que ele só volta quando o assunto estiver renovado. Agora, é aguardar, a gente vai buscando, vai atualizando vocês, meus amigos e minhas amigas, para sempre deixar vocês no ponto de tudo que está acontecendo no nosso Flamengo. Voltamos qualquer momento com mais vídeos, não esqueça de dar o joinha, se inscreva, dá o like aí, dá essa moral pra gente aí, aciona o sininho, a gente precisa de rubro-negro ajudando o nosso trabalho. Salve, salve aí, torcida, do Flamengo, salve, salve, nação rubro-negra.